coisa de acessório, né? Brinco, colar. E eu cheguei na minha mãe falou, pelo amor de Deus, tira o quê, mãe? Tira tudo, que eles vão... Eu não podia usar nada. Eu digo, meu Deus do céu, do que me adianta viver em um país onde eu não posso ter nada? Olá, mais uma vez aqui para falar de um assunto que me chamou muita atenção e hoje eu venho falar para vocês de uma forma diferente. Eu já relatei para vocês como que eu vim parar aqui nesse lugar em Portugal. Eu passei 4 anos orando, eu orava com muito fervor, porque o desejo de vir para cá era muito grande, mas o meu desejo de vir para cá é porque eu queria uma mudança de vida, porque no país em que eu vivia não me oferecia muitas mudanças, não tinha nada de mudança. Na verdade, a pessoa quando passa dos 40 anos, chega aos 50 anos, aí já não tem muita oportunidade em nada. Então eu fiquei sabendo que aqui em Portugal, eles não têm esse negócio de ser velho. Na verdade, para eles, quanto mais você tem experiência, melhor é. E então eu lutei muito tempo por uma oportunidade, eu queria uma oportunidade. E graças a Deus eu consegui, através de muita oração, de muita súplica, de muito subir ao monte, consegui. E ao chegar aqui, eu não sei se é porque eu estava com muito entusiasmo, graças a Deus, né, que eu estava muito entusiasmada, porque, na verdade, eu vim para um lugar e Deus moveu a situação. Eu vim parar em outro lugar, que não tinha nada a ver, não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Mas, enfim, quando eu cheguei, foi uma luta, passei por uma pequena lutinha, porque eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, e eu tive um pouco de dificuldade em adaptar sobre a maneira que eles falam, o sotaque deles, para mim, era muito diferente. Às vezes eles falavam comigo e eu tinha vergonha de perguntar, porque eles são, assim, às vezes eles não têm muita paciência, não. Aí eu só confirmava, tá bom. E às vezes eu não entendia nada do que eles falavam. Graças a Deus, hoje eu já entendo tudo que eles falam, já entendo tudo, já cumprimento, já entrei na deles, a maneira que ele fala, o sotaque deles. Mas enfim, assim que eu cheguei, eu corri, fui atrás dos meus papéis, no meu 2º mês eu já consegui um serviço e trabalhei, mas não era o que eu queria. E eu falando com Deus, porque a minha relação com Deus, graças a Deus, ela é muito boa. E Deus me moveu e me trouxe para um outro lugar que não era o mesmo lugar que eu vim. E chegando aqui aonde eu estou hoje, Deus fez também uma viravolta, porque nos meus 2 primeiros anos que eu cheguei aqui, eu fiquei tão encantada, tão empolgada com tudo, que eu trabalhava dia e noite. Eu trabalhava de dia e trabalhava à noite também. E só que com o tempo, por você não se cuidar, ficar só trabalhando, eu acabei adoecendo. E eu adoeci, mas essa doença não foi de tanto trabalhar, não. É porque depois que eu cheguei aqui, eu peguei Covid. E depois que eu peguei Covid, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu ouço muito relatos de brasileiros que vêm para cá, para Portugal, e não tem nenhum preparo, sabe? Você que mora em outro país, você que mora no Brasil, por exemplo, e tem o sonho de vir morar em Portugal, por favor, não venha com a sua mente aberta. Trabalhe primeiro a sua mente, porque para mim não foi muito fácil, porque eu vim sozinha, mas graças a Deus eu estou conseguindo, porque através de muita ajuda de Deus. Eu não faço nada sem esse Deus, eu não faço nada. Tudo que acontece, eu pergunto, Senhor, é da tua vontade? Senhor, é isso que tu quer? É isso? E só a minha vida só depende de Deus. Para começar, para mim vir para cá, eu passei 4 anos orando. Foi orado. Tudo que você vai fazer orado, tudo que você vai fazer que você ora, vai dar certo. Tudo que você faz, quando Deus permite, tudo que você faz, onde você põe a mão, onde você põe o pé, dá certo. Me deu vontade de gravar esse vídeo, por quê? Porque para você não se frustrar, vir para cá achando que uma coisa é outra, porque aqui é um país que tem leis, e as leis daqui, elas são cumpridas, porque o Brasil tem leis, mas infelizmente ninguém cumpre, por não ter fiscalização, por ninguém dar atenção a nada, por muitas vezes as pessoas dão um jeitinho empurrando com a barriga, e nesse jeitinho a pessoa só vai fazendo o país cair cada vez mais. A questão da violência no Brasil é demais, você não se sente seguro em nada. Aqui
É um país que te dá segurança, você tem segurança. O Brasil é o meu país, mas eu não estou falando mal do país, eu estou falando a realidade. As coisas tudo muito caro, tudo muito difícil. Aqui, apesar de estar muito caro por causa das guerras, mas ainda nem se compara com o Brasil. Aqui tem leis e as leis te favorecem você. Só para você ter uma ideia, os 2 primeiros anos que eu vim para cá, eu trabalho, como eu disse, eu trabalhei, feito uma desesperada que eu trabalhava de noite. E esses tempos que eu me vi sem poder trabalhar, porque eu estava mal, o governo me bancou. Mas por quê? Porque no início que eu vim, eu trabalhei, eu não olhei o que eu tinha que fazer. Você tem que ter a mente aberta, você tem que entender que você vem para um país que não é teu. Você tem que se adaptar tem que dançar conforme a música, com o jeito que eles querem. Você tem que aceitar as condições que o país te põe. Se você vai lavar um banheiro, se você vai lavar uma louça, isso não vai cair tua mão, isso não vai te fazer menor. Eles te pagam para isso. E te garanto uma coisa, você lavando privado aqui é melhor do que você fazer qualquer coisa aí no Brasil. Porque o euro aqui é bem valorizado. E foi isso que aconteceu e eu me encantei assim na hora que eu cheguei, porque eu era acostumada a ganhar mixaria muito pouco. E quando eu cheguei, todo o dinheirinho que eu ganhava aqui, aí no Brasil dava para fazer muita coisa. E depois de 2 anos eu viajei para o Brasil, que eu me assustei. Ou seja, foi um país que eu nasci, me criei, mas por eu ter se acostumada com as leis daqui e cumprir, porque graças a Deus as leis só me favorecem. Eu cheguei no Brasil, tudo diferente, as coisas tudo muito cara, e eu agradeço, porque eu fui rever minha família, fui rever tudo novo, mas eu peguei um preço muito caro, foi muito caro para mim, mas tudo bem. Então, se você tá pensando em vir para Portugal, apesar que não está mais entrando como antes na época que eu vim, estava entrando de fácil, porque você entrava com uma carta convite, você vinha como turista. Então, hoje não é mais assim. Hoje está difícil. Para você vir, está bem difícil. E se você está pensando em vir enfrenta todas as coisas, todas as burocracias para você entrar no país e entrar e pensar em ir embora, não vale a pena. Eu te digo que não vale a pena, porque aqui é muito melhor. Eu digo por mim mesmo. É melhor você enfrentar e aceitar as leis daqui, do que você viver e procrastinar no Brasil. Se o Brasil não te oferece nada de bom. Eu fui para o Brasil e quando eu cheguei aqui tem um poder muito grande de compra, graças a Deus, né? Então, eu comprei muitas coisas, e coisa de acessório, né? Brinco, colar. E eu cheguei na minha mãe e minha mãe falou: pelo amor de Deus, tira o quê, mãe? Tira tudo, que eles vão arrancar tua cabeça, teu braço. Eu não podia usar nada. Eu digo: meu Deus do céu, do que me adianta viver em um país onde eu não posso ter nada? Eu não posso ter nada, a gente não pode ter nada, porque se você tem um telefone, um telemóvel, você não pode andar com ele na mão. Se você tem um relógio, uma coisa melhor, você também não pode. Se você tem um acessório, também você não pode. Você não pode nada. Você é privado em tudo. Então, do que me adianta? Depois que eu experimentei a segurança aqui em Portugal, eu não penso mais em voltar para o Brasil, não. Embora muitas vezes eu me sinta muito sozinha, me sinto muito solidão, mas graças a Deus, depois de 6 meses que eu estou aqui, eu comecei a pedir de novo Deus um trabalho leve, que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse dar conta, que eu não queria viver a vida toda na dependência do país. O governo, ele me ajuda 1 ano. Olha só que diferença do Brasil, de você trabalhar a vida toda, e o máximo que ele pode te ajudar é 6 meses, 4 meses, 6 meses. Aqui ele te ajuda até 1 ano, e eles te acompanham até você arrumar trabalho, eles te ajudam em arrumar trabalho, eles te ajudam em tudo. Quando eu cheguei aqui, que eu fui procurar ajuda, eles me ajudaram. Passaram-se 4 meses, eles viram que na minha conta, porque quando você quando você tem que mostrar um nível da tua conta, eles viram que só saía da minha conta, não entrava nada. O que acontece? Me chamaram de novo e reajustaram mais e me deram mais ajuda. Eles te ajudam em alimento, em alimentação, eles te ajudam em alimento de renda, que é na renda da casa, que aqui aluguel ele chama renda. Eles te dão suporte em tudo. Gente, o que eu quero mais? Me fala o que eu quero mais. Eu só quero saúde. Para mim viver, para mim trabalhar, para mim contribuir com esse país. É um país que eu amo, gente.
Quando eu falo isso, eu não tô dizendo que eu não amo o Brasil, foi o lugar que eu nasci e me criei, mas o Brasil nunca me proporcionou em nada. Quantas vezes eu precisei, eu fui no tal de CRAS, ninguém nunca me ajudou, mandava eu ir trabalhar. Como que você vai trabalhar num país que não te oferece nada? Quando você passa dos 50, você não tem mais oportunidade de nada. E aqui não, é tudo diferente. É por isso que eu defendo esse lugar com unhas e dentes. Quantas vezes eu deixei meu telemóvel no shopping, esquecia, porque às vezes a luta é muito grande, você acaba deixando uma coisa, deixando outra. Falei, perdi todos os meus contatos. Quando eu chegava lá, estava lá meu telemóvel dentro de um saquinho me esperando. Gente, é esse lugar que eu quero para minha vida e é esse lugar que eu quero para minha família. Eu vou fazer de tudo, apesar de estar sendo muito difícil. Eu vou lutar, porque eu quero ver aquele filho que quiser vir para cá. Eu vou lutar para trazer meus filhos. Porque aqui é o lugar que você cria filho e cria filho dos teus filhos. Aqui é o lugar certo. Por que eu não vim antes? Porque eu era muito imatura, não sabia de nada. Foi a partir do momento que eu me levantei, fui orar, fui pedir a Deus, e Deus me deu essa grande graça de viver hoje aqui. Então eu me levantei para mim gravar esse vídeo, porque eu vejo muita gente, muito relato de pessoas que vai embora, que está aqui, está com a oportunidade, com a faca e o queijo na mão, ainda é novo, pode trabalhar e quer voltar para o Brasil. Não faça isso, querido. O Brasil não tá bom. O Brasil não tá bom, quem tá lá tá querendo vir para cá. E se você vem para cá, dá um jeito de ficar, querido. Porque aqui ainda é melhor do que lá, muitas vezes. Mas eu ouço muito relato de pessoas que veio para cá, voltou e tá doido para voltar. Agora tá difícil, viu? Agora tá muito difícil de você entrar. Então, se você tá aqui, se você tá em Portugal, tem a oportunidade de estar em Portugal, você tem saúde para trabalhar, pega, pelo amor de Deus, pega essa chance com unhas e dentes, luta. Pede a Deus força, mas não vá pro Brasil. O Brasil não tá prestando, gente. O Brasil é uma corrupção terrível. O Brasil mata mulher todo dia morre mulher. Todo dia mata gente. Pessoas que estão trabalhador. O Brasil, eles querem tomar força. Ou tu dá ou tu morre. Não faça isso. Aproveita a oportunidade que você tá aqui, fica aqui, dá um jeito. Porque tudo passa. Eu passei seis meses depois que eu cheguei do Brasil sem trabalhar. E eles me ajudando. Eu sou muito grata, gente. Eu sou muito grata a esse país. Ninguém nunca fez nada por mim lá no Brasil, não. Ninguém nunca fez nada de governo, essas coisas, não. Então, se você tá aqui, tem a oportunidade, luta, mas não volta não, porque você vai se arrepender. Você pode se arrepender. E eu tive essa necessidade de falar isso hoje, porque alertar você. Não vai embora não, querido. Luta mais um pouquinho. Porque aqui você luta, mas você consegue viver. Você vai pra lá, você não vive. O máximo que você vai poder fazer é sobreviver. Isso não é vida pra ninguém. Amém? Por mais me perdoe por ter falado alguma coisa que alguém possa não ter gostado. Mas foi a necessidade que eu tive de vir expor aquilo que eu sinto. Esse país é uma bênção, gente. Eu encontrei muita gente boa aqui. Muita gente boa. Existe gente ruim também. Existe, porque em todo lugar existe. O mundo é completo de pessoas más. Nós somos más por natureza. Quando eu falo isso, eu também me coloco nessa situação. Nós somos más. Nós somos da natureza do ser humano. Mas a diferença é que a gente se volta para Deus, a gente pede misericórdia, a gente se quer uma transformação, a gente quer uma mudança. E a gente vai vivendo. Então eu agradeço a todos vocês que veem esse vídeo, que compartilham, que comentam, que dê like, porque só assim o YouTube vai entender que vai levantar o canal, e isso pode alertar outras pessoas. Amém? A todos um bom dia, que Deus abençoe e até mais.